Olá, gente, estamos de volta para resolver o exercício 2 da lista de exercícios da semana 6 de Física 1. Um recado rápido: quem estiver interessado em se juntar ao nosso curso do Telegram, o link vai estar na descrição desse vídeo, tá legal? Esse grupo serve para divulgar as aulas conforme elas são lançadas, serve para divulgar outros grupos que vocês possam estar interessados, né, de outras matérias, ou também de Física 1, e também para divulgar alguns materiais de estudo, livros, apostilas, né, sites, etc. Legal? Então vamos começar com o exercício 2. A figura mostra um carrinho de massa 200 kg partindo do repouso do ponto A, situado a 5 metros de altura em relação ao ponto B. Considere a aceleração da gravidade aproximadamente igual a 10 metros por segundo. Item A. Calcule a velocidade que o carrinho passaria pelo ponto B se não houvesse atrito entre as rodas do carrinho e o trilho. Quem veio direto para os vídeos de resolução e não assistiu às aulas de conceito, nas aulas de conceito, especificamente na aula sobre energia, eu expliquei de uma maneira bem conceitual, bastante conceitual, o que acontece, né, onde estão envolvidas as forças, aliás, as energias potenciais e cinéticas, que é o que a gente vai usar para resolver esse exercício. Mas não tem problema, eu faço um resumo rápido aqui. E para quem assistiu às aulas, eu disse na aula que eu usaria o vídeo de resolução para explicar um pouco mais a fundo, né, de uma maneira mais prática, sobre essa dinâmica que existe entre energia potencial e energia cinética. Então, energia potencial, e aqui a gente está falando de energia potencial gravitacional, existem outros tipos de energia potencial, ela é uma energia que está associada, de uma maneira bastante simplificada, à distância, melhor colocar até altura, porque é uma distância vertical, ela está relacionada à altura entre um corpo e o chão. Eu falo o corpo e o chão, mas simplesmente porque normalmente o chão ele é usado como, digamos assim, estado fundamental, né, ou altura zero. Seria o nível do qual o meu sistema não passaria, que é o caso desse exercício, né? As posições, né, dos pontos A e C, eles são medidos em relação ao chão. O ponto B, ele tem uma altura de zero, justamente porque ele está no mesmo nível do chão. Mas isso é relativo. Se eu considerar um ponto abaixo do solo, né, por exemplo, um metrô, um objeto que está no ponto B teria uma energia potencial em relação ao nível do metrô. É claro que dificilmente ele conseguiria furar o chão, a não ser que já houvesse algum furo, né, um bueiro, coisa assim. Mas de qualquer jeito, se eu medir em relação ao chão, o objeto no ponto B vai ter uma energia potencial. Então, a energia potencial ela sempre se refere a uma diferença de altura entre duas posições. E uma dessas posições pode ser ou um estado intermediário ou um estado fundamental. Que no caso aqui, o estado fundamental é o chão. Então, novamente, porque a altura dele é zero. Para resolver esse exercício, eu tenho que entender que a energia potencial ela se transforma ou ela é convertida em energia cinética. Da mesma maneira que a energia potencial é uma energia que está relacionada à altura do objeto em relação a um estado fundamental, né? Então seria a relação entre energia em um estado não estável em relação à energia em um estado estável.
um objeto que está em uma determinada altura, ele tem a tendência natural de cair. Então, se eu segurar um objeto aqui no alto, por exemplo isso, e soltar, ele vai tender a cair. Ele não vai passar da lousa. Então, eu posso dizer que esse objeto, essa caneta, tem uma energia potencial em relação ao nível da lousa, sendo que a energia nessa posição poderia ser considerada zero nesse sistema, unicamente porque a caneta não vai afundar na lousa. Então, a energia cinética, por sua vez, ela é uma energia que está associada ao movimento. Então, um objeto que está parado, a energia cinética dele é igual a zero, né? Ele está parado em relação ao quadro branco, está parado em relação a mim, está parado em relação ao cômodo onde eu estou. Então a energia cinética dele é igual a zero nesse sistema. Então, da mesma maneira que um objeto abandonado, um objeto que tem energia potencial, a partir do momento que eu o abandono, ele converte essa energia potencial em energia cinética. Ou ele converte essa diferença de altura, né, diferença de posição entre um estado, vamos chamar um estado excitado, né, um estado superior, e o estado fundamental, ele vai converter essa distância em energia cinética, ou em movimento, ou em velocidade, né, o que vocês acharem mais fácil de entender. A mesma coisa acontece com o carrinho. O carrinho ele vai ter uma tendência natural, por conta da inclinação do trilho, de começar a se movimentar a partir do momento que ele é abandonado, né? Que ele é solto de alguma trava que estava prendendo ele. E ele vai fazer justamente isso, ele vai converter a energia potencial em energia cinética. A ideia é que, quando ele chegar em B, toda a energia potencial dele terá se convertido em energia cinética. Unicamente porque a altura relativa de B em relação ao meu estado fundamental, que é o chão, é igual a zero. Então, de novo, toda essa energia potencial acumulada no ponto A, no ponto B terá sido totalmente convertida em energia cinética. Transformando isso para a linguagem matemática, eu digo que a energia cinética do carrinho na posição B é igual à energia potencial na posição A. Um outro conceito que eu posso também adicionar aqui, que talvez facilite o entendimento de vocês, é o conceito de energia total. Nesse conceito de energia total, eu poderia entrar com vários e vários tipos de energia, como energia térmica, energia sonora, energia vibracional, energia relativística. Tá? Mas no momento eu vou adicionar nesse conceito de energia total todas as energias que, primeiro, me interessam neste momento e as energias que vão variar de uma maneira significativa durante esse fenômeno, né, do carrinho passando por esse trajeto. Então, as únicas energias que eu vou considerar aqui é a energia cinética e a energia potencial. Essa energia total do meu sistema, ela não vai variar em momento algum no meu percurso. O que vai variar é a proporção, ou os números, os valores de energia cinética e energia potencial, de maneira que a soma desses dois números sempre vai dar a mesma energia total. No caso do ponto A, o carrinho está parado, então a energia cinética dele é zero. Logo, a energia total do meu sistema é igual à energia potencial em A. Espero que vocês tenham entendido isso, porque é extremamente importante esse conceito. Energia total. Da mesma maneira,
a energia total, isso aqui no ponto A, a energia total no ponto B vai ser igual a energia cinética mais energia potencial. A energia potencial no ponto B ela é igual a zero porque a altura em relação ao chão no ponto B é igual a zero. Agora, a energia total ela vai ser igual à energia cinética. Isso quer dizer que do ponto A para o ponto B, toda a energia potencial em A foi convertida em energia cinética. E é justamente essa relação que é extremamente importante que eu vou usar para resolver o meu exercício. Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço então é calcular a energia potencial no ponto A, segundo esta fórmula. Energia potencial em A é igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura em relação ao chão ou ao meu referencial. Então, a energia potencial em A será igual à massa do carrinho, que é dada, 200 kg, vezes a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, que também é fornecida, que é igual a 5 metros. Fazendo essa continha, eu tenho que a energia potencial em A é igual a 2.000 vezes 5, é igual a 10.000 joules. Então, novamente, essa é a energia potencial na posição, quando o carrinho está na posição A. Isso significa que a energia total do meu sistema na posição A é igual a 10.000 joules, uma vez que a energia cinética, o carrinho está parado, é igual a zero. Então, à medida que ele começar a se movimentar e ir em direção à posição B, essa energia vai gradualmente sendo convertida, vai ser convertida conforme o carrinho vai da posição A para B. Essa energia vai sendo convertida gradualmente em energia cinética, de modo que quando o carrinho chegar em B, toda essa conversão vai ter terminado e o carrinho vai estar dotado somente de energia cinética. Não terá mais nenhuma energia potencial. Então eu sei que a energia cinética no ponto B é igual a energia potencial em A. Para calcular a energia cinética, eu uso essa fórmula. Energia cinética em B é igual a meio mv B, que é a velocidade no ponto B, ao quadrado. O que me interessa é a velocidade, então eu vou isolar da seguinte maneira. Velocidade B ao quadrado é igual a energia cinética em B. O 2 que está dividindo aqui eu passo para o outro lado multiplicando, vezes 2, dividido. O m que estava multiplicando, ele passa dividindo. Colocando os valores, eu sei que na posição B, a energia cinética é igual à energia potencial em A, que é 10.000, vezes 2, dividido pela massa, que é 200. Posso simplificar, cancela 2 com 2, esses 2 zeros com esses 2 zeros. A velocidade em B é igual a raiz de 100, que é igual a 10 metros por segundo. Então essa é a resposta do item A. Caso não haja perdas ao longo do caminho, né, perdas de energia na forma de calor, som e outras formas, o carrinho vai chegar em B com uma velocidade de 10 metros por segundo, segundo esses parâmetros. Tá legal?
Beleza, então, vamos passar para o próximo item. Desculpem. Item B. Calcule a velocidade que o carrinho passaria pelo ponto C, situado a 3 metros de altura em relação ao ponto B, se não houvesse nenhuma forma de atrito no seu deslocamento do ponto A ao ponto C. Então, agora que meu carrinho chegou no ponto B, ele vai tender a se deslocar para o ponto C. Da mesma maneira que teve essa tendência natural de converter energia potencial para energia cinética, ou energia potencial para o movimento no trajeto de A para B, haverá essa transformação ou conversão de energia cinética para energia potencial novamente, uma vez que o carrinho vai subir uma rampa no trajeto de B para C. Então, antes ele tinha unicamente energia potencial, toda essa energia potencial foi convertida em energia cinética, agora parte dessa energia cinética vai se transformar em energia potencial novamente, porque ele estará num ponto mais elevado. Ou ainda, eu posso entender que, para deslocar o carrinho verticalmente de B para C, quer dizer, houve um deslocamento vertical igual a 3 metros, foi realizado um trabalho. Portanto, houve um trabalho para deslocar o carrinho de B para C. O resultado desses dois entendimentos, né, de transformar parte da energia cinética em energia potencial, ou entender que houve a realização de um trabalho para deslocar o carrinho da posição B para a posição C, dá na mesma. O resultado indifere e até os cálculos são feitos praticamente da mesma forma. Para calcular o trabalho vertical de B para C, é só fazer a massa vezes a aceleração vezes o deslocamento vertical. Que é uma fórmula bastante análoga ao cálculo da energia potencial, que é mgh. A diferença é que, quando você está tratando de energia potencial, você considera uma altura de cima para baixo, né, normalmente. O trabalho, como é realizado contra a força-peso, né, porque aqui a gente tem peso, então é um trabalho de baixo para cima. Então, o trabalho, que é uma energia associada ao deslocamento, B para C, vai ser igual a massa, que é 200 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o deslocamento vertical, que é igual a 3 metros. O trabalho a ser realizado para fazer esse deslocamento vai ser igual a 200 vezes 10 é 2.000, 2.000 vezes 3, 6.000 joules. Agora, de onde vai sair essa energia? Uma vez que nenhuma força está incidindo no carrinho, né? Ninguém está empurrando e ninguém está impedindo o carrinho de se movimentar. Essa energia vai sair justamente da energia cinética, que o carrinho está dotado nessa posição. Então, a energia cinética no ponto C, justamente isso que eu quero calcular, né, a velocidade com a qual ele vai chegar no ponto C, vai ser a energia cinética, que ele estava no estado inicial, no ponto B, menos o trabalho realizado de B para C, que é justamente uma energia que foi convertida em outro tipo de energia potencial.
A energia cinética no ponto C será igual a 10.000 menos o trabalho, que é 6.000. A energia cinética no ponto C será igual a 4.000 joules. O que me resta agora, para dar a resposta do item B, é calcular a velocidade relacionada a essa energia cinética. Energia cinética no ponto C vai ser igual a meio. Não tem nada funcionando mais. V ao quadrado. VC. Vou isolar VC. Não façam piadas com isolar VC. Eu não vou isolar ninguém, beleza? Então vai ser igual a energia cinética no ponto C vezes 2 dividido pela massa. VC ao quadrado vai ser igual a energia cinética, 4.000, vezes 2 dividido por 200. Então, simplifico aqui e simplifico aqui. Tem então que velocidade em C ao quadrado vai ser igual a 40. Velocidade em C igual a raiz de 40. Velocidade em C, 6,32 metros por segundo. Então essa é a resposta do item B. Então, interpretando um pouco esse resultado, aqui no ponto B a gente já tinha chegado à conclusão que o carrinho chegava a 10 metros por segundo. Conforme ele for subindo, e isso é uma coisa bastante intuitiva, ele vai perdendo parte dessa energia cinética, ou seja, ele vai reduzindo a velocidade dele à medida que ele vai subindo. Quando chegar no ponto C, ele vai ter perdido em torno de 3,7 metros por segundo da velocidade anterior. Mas ele ainda vai estar dotado de uma velocidade significativa. Vamos então agora passar para o item C. Devido ao atrito entre o trilho e as rodas do carrinho, a velocidade que ele passa pelo ponto B vale 5 metros por segundo. Calcule o trabalho realizado pela força de atrito no trajeto AB. Bom, tudo que a gente calculou então foi jogado fora, porque tudo que a gente tinha determinado era considerando que não houvesse nenhuma perda. Então, ao invés de chegar na posição B com a velocidade de 10 metros por segundo, agora foi afirmado que o carrinho chega no ponto B com uma velocidade de 5 metros por segundo, devido às forças de atrito. Então, o que a gente precisa fazer é calcular qual é o trabalho realizado pela força de atrito, que a gente chama de WAT, neste percurso. Trabalho, ele é normalmente calculado como força vezes deslocamento. No entanto, usando essa fórmula, a gente tem que admitir que a força é constante durante todo o percurso. No entanto, a força de atrito, uma vez que é trabalho da força de atrito, então a força que eu estou considerando é a força de atrito. A força de atrito, por sua vez, ela é dada pelo coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Não for fornecido o coeficiente de atrito dinâmico entre o carrinho e o trilho, e a normal ela varia ao longo do percurso. Por quê? Porque a normal ela vai ser igual a componente peso na vertical. No entanto, a inclinação desse percurso ela varia ao longo do trajeto.
Então, esse não é um número constante, que dificultaria enormemente nossos cálculos. O que a gente pode fazer é novamente considerar as energias iniciais, energia inicial e energia final. Eu sei que a energia potencial do ponto A continua sendo igual a 10.000 joules. Isso não mudou. Por que não mudou? Porque a energia potencial no ponto A depende unicamente da massa, da massa do carrinho, aceleração da gravidade e altura. E nenhum desses parâmetros foi alterado. O que foi alterado é a velocidade e, consequentemente, a energia cinética do carrinho quando está no ponto B. Eu sei que a velocidade no ponto B é igual a 5 metros por segundo. Então, eu vou calcular a energia cinética no ponto B, levando em consideração essa velocidade. Então, meio de mv ao quadrado. Energia cinética no ponto B, consequentemente, será meio massa 200 vezes a velocidade ao quadrado. 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Energia cinética no ponto B será, então, 200 dividido por 2, 100. 100 vezes 25, 2.500 joules. Então vamos interpretar novamente a situação do nosso problema. Inicialmente, no item A, eu tinha considerado que, no ponto B, toda a energia cinética do carrinho, toda a energia potencial do carrinho no ponto A, tinha sido convertida em energia cinética. No entanto, agora, o exercício diz que, no ponto B, o carrinho tem velocidade de 5 metros por segundo. Tendo uma velocidade de 5 metros por segundo, quer dizer que a energia cinética dele é 2.500. O que mostra que boa parte da energia potencial do carrinho não foi convertida em velocidade, ou em movimento, ou em energia cinética. Justamente essa perda, a gente vai falar. Essa perda vai ser igual a energia potencial em A menos energia cinética em B. Essa energia é igual a 10.000 menos 2.500, igual a 7.500 joules. E é justamente essa energia é o trabalho da força de atrito no percurso. Tudo bem? Percebam que tem uma variação muito grande porque a energia cinética varia com a velocidade ao quadrado. Então, diminuir pela metade a velocidade fez com que a energia cinética fosse 1/4 da energia cinética caso não tivesse forças de atrito atuando no sistema. Então teve uma variação muito grande. Uma outra coisa interessante que a gente pode tirar desse exercício é que, lembre-se que anteriormente eu tinha calculado que para chegar no ponto C, eu tinha que retirar 6.000 joules da energia cinética do carrinho quando ele estava em B. Certo? De maneira que ele chegava aqui, no ponto C, com uma energia cinética de 4.000 joules. No entanto, nessa nova condição, onde eu tenho força de atrito atuando, o meu carrinho está em B somente com 2.500 joules, o que significa que ele não vai conseguir chegar nem perto de C, porque agora, como tem força de atrito, ele precisaria bem mais do que 6.000 joules para ir do ponto B para o ponto C. Tá legal? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido.
a gente volta na resolução do próximo exercício.